Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. O seu programa de análises e debates, trazendo sempre a perspectiva dos nossos convidados sobre os assuntos do momento. Você em casa pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nós estamos no Instagram, ali você confere os bastidores do programa. No Facebook, a nossa live stream já está no ar e você pode enviar a sua mensagem, participar e também compartilhar e curtir. E também no Twitter e no YouTube, onde você confere as edições anteriores. O nosso programa agora também tem uma nova ferramenta, que é o podcast. É isso mesmo. Você pode baixar o Cruzando as Conversas através do Spotify, do Google Podcasts e de outros agregadores de podcasts. E ouvir a hora que você quiser. Terminou a edição, está lá disponível. Você pode acessar o nosso site www.rdctv.com.br, clicar na aba Podcasts, acessar as edições na íntegra do Cruzando as Conversas. Multiplataforma, é isso que nós oferecemos, uma série de possibilidades de acesso aos nossos conteúdos para os nossos telespectadores, a RDC, a emissora que tem o digital no seu DNA. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios, empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem, eu vou começar o programa de hoje fazendo um comentário sobre o prefeito que não fala. O prefeito que não fala. Ou melhor dizendo, o prefeito que não quer falar. Não quer falar para quem ele acha que não deve. Para quem não convém falar. Isso é muito grave. Vejam, o executivo, ele tem a característica de ser o poder do entendimento. O poder legislativo é o poder do conflito, é o poder do debate. O poder executivo busca soluções. E as soluções, elas precisam, através da conversa, do diálogo, alcançar o consenso mínimo. Claro, existe um momento em que o gestor público precisa decidir e nem sempre a sua decisão vai agradar a todos. Isso faz parte do jogo. Mas ouvir, trazer as pessoas para perto para encontrar soluções, isso é fundamental. E me parece que existe uma tradição que está se formando no Brasil de pessoas oriundas do poder legislativo e que não tiveram passagem pelo executivo e que acham que continuam na tribuna do legislativo enquanto estão no executivo. Dá para dizer isso do presidente Jair Bolsonaro? Dá. Dá para dizer isso do prefeito Nelson Marquesan Júnior? Dá. O prefeito Nelson Marquesan Júnior fez a sua carreira no legislativo como um parlamentar combativo, diga-se de passagem. Foi um excelente parlamentar. Tão bom que acabou eleito prefeito de Porto Alegre.
Mas isso significa que está talhado para o exercício do diálogo? Muitas vezes não. E fica cada vez mais claro que esse é o caso. Agentes públicos precisam descer da Torre de Marfim. Essa é a expressão. Torre de Marfim. Eles devem se submeter ao contraditório e dar satisfação à sociedade. Os meios de comunicação não são a sociedade, mas se eles existem, eles servem para um propósito. O propósito deles é intermediar a comunicação entre os gestores públicos e a sociedade. Porque, afinal de contas, os meios de comunicação são vistos pelas pessoas, pelo cidadão comum. Então, quando um prefeito, quando um gestor público se recusa a dar uma entrevista, ele não está ignorando aquela emissora. Ele está ignorando todo um público que assiste àquela emissora. Público esse que é a cidadania. Público esse que é a população. E nós estamos diante de um cenário como esse aqui em Porto Alegre. Eu já cansei de convidar o prefeito Nelson Marquesan a vir aqui no Cruzando as Conversas. Nunca nos atendeu. É uma reclamação? Não, é só uma constatação. O prefeito faz o que quiser. E eu aponto. Já enviei mensagem, já mandei através do Twitter, os meios dos mais variados. Nunca atendeu. Agora ele anuncia que não vai dar entrevistas para um outro veículo de comunicação. Quer dizer, então, daqui a pouco nós vamos estar numa situação em que o prefeito só vai se comunicar com as pessoas através de atos oficiosos ou, mais grave, por meio de publicidade paga. Né, Marquesan? Aliás, o senhor está enfrentando um processo de impeachment por uso de verbas do Fundo Municipal de Saúde para publicidade. E nós estamos em meio a uma pandemia onde nunca antes na história, os meios de comunicação estiveram tão abertos para que as autoridades divulgassem os seus atos de forma gratuita. De forma gratuita. A RDC TV, aliás, que faz uma grande cobertura da pandemia, no portal e aqui, no Cruzando as Conversas, e antes no plantão coronavírus, tem passado todos os dias as lives dos gestores para o seu público. Então, o espaço está dado. A opção, entretanto, é segregar. É segregar a possibilidade de, obviamente, se expor, de se submeter ao contraditório, de se submeter ao questionamento. E é por isso que eu mencionei anteriormente a Torre de Marfim. Porque a Torre de Marfim é um local isolado, é um local onde as pessoas não têm acesso. Há que se descer da Torre de Marfim à planície, para o debate aberto, respeitoso, que é a característica da democracia. Isso é fundamental e nós temos que cobrar isso, nós enquanto sociedade e nós enquanto jornalistas. Porque hoje é com a emissora A, a emissora B, e amanhã é com todas as emissoras, ou se privilegia uma em detrimento das demais. E como é que fica? Como é que a população fica sabendo dos atos? Vejam só, o gestor público, ele tem que se submeter a isso, porque quando ele é eleito, ele sabe que vai ser cobrado. E ele não pode tangenciar sua atitude com base em vingancinhas, mesquinhas, pueris, patéticas. Me desculpem a adjetivação, mas o comportamento tem que ser descrito como ele é. Porque não gosta da forma como uma matéria foi ao ar. Porque não gosta da opinião que foi dada. Meus amigos, democracia é assim. Nem todas as opiniões que vão ser externadas na televisão vão ser do agrado daquele que está no poder.
Bom, nem todas as opiniões que são externalizadas nas emissoras de televisão, nos meios de comunicação, são do meu agrado. Isso significa que eu vou deixar de acompanhar? É óbvio que não. Mas quem está na Torre de Marfim acha que pode fazê-lo. E tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. A democracia é exercida através da transparência, do diálogo, do contraditório, dos questionamentos, da publicidade dos atos e não por meio de uma redoma de proteção autoimpingida de maneira a se preservar de eventuais perguntas incômodas. Os gestores públicos precisam entender que eles são, acima de qualquer outra coisa, pessoas à nossa disposição. Disposição da sociedade, dos veículos de imprensa, que fazem o seu trabalho de inquirir, de questionar e de submeter ao contraditório. Muito bem. É isto. Muito bem. Vamos adiante. Vamos para a nossa pauta principal de hoje. Debandada do governo Bolsonaro no Ministério da Economia. Ontem já falamos sobre isso. Eu abri o programa comentando o fato de que Salim Matar e o Paulo Ebel anunciaram os seus respectivos pedidos de demissão, o que causou uma enorme polêmica. Já era esperada a saída do Salim, mas da forma como se deu em conjunto com o Paulo Ebel, pegou todo mundo desprevenido, foi de uma hora para outra. Para falar sobre isso, eu convidei no programa dois queridos amigos, de volta aqui no Cruzando as Conversas, Luiz Marcelo Berger, professor de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e da Unicinos. Berger, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, é um prazer estar aqui de volta, é sempre uma honra, um divertimento acima de tudo, né? A gente poder debater esse foro tão sério, né? E tão livre, né? Para a gente poder enfrentar esses temas bastante espinhosos, né? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo retorno. Obrigado. E também o meu querido amigo Gustavo Inácio de Moraes, economista, pesquisador. Bem-vindo, Gustavo. Boa noite. E agora, pela primeira vez, aqui no Estúdio Novo também, né? Perfeito. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Uma boa noite aos telespectadores. E a gente tem uma pauta hoje, né, Guilherme, que recorrentemente a gente veio tratando ao longo do último ano, que é, no fundo, uma pauta que reflete o compromisso do governo Bolsonaro com uma certa agenda de reformas econômicas imprescindíveis ao país. Muito bem. E nós vamos começar o programa com a matéria que a Melanie fez sobre as demissões no Ministério da Economia e a repercussão no cenário político. É o item 2. Vamos lá, Melanie. Pois é, tempos de mudanças e de baixas na equipe do Ministério da Economia. Isso porque os secretários especiais de desestatização e privatização, Salim Matar, e de desburocratização, gestão e governo digital, Paulo Ebel, pediram demissão nesta terça-feira, dia 11. Quem informou sobre as saídas foi o próprio ministro Paulo Guedes. De acordo com o economista, Salim e o Ebel pediram demissão por estarem insatisfeitos com a falta de resultados em suas respectivas pastas. No caso de Salim, a justificativa da saída ocorreu porque ele não conseguiu entregar os projetos de privatizações, também atribuindo a tamanha burocracia envolvida no processo, e ficou insatisfeito com o ritmo determinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve. O Salim hoje me disse o seguinte, a privatização não está andando, eu prefiro sair. Já o Ebel pediu para deixar o governo porque a reforma administrativa foi adiada e ele disse ao ministro que preferia sair, após o presidente sinalizar que não tinha interesse em tocar a proposta neste ano e provavelmente no próximo. E o Ebel me disse o seguinte, a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair.
Na tentativa de minimizar a saída dos auxiliares da economia, Bolsonaro apontou que, em todo o governo, pelo elevado nível de competência de seus quadros, é normal a saída de alguns para algo que melhor atenda às suas justas ambições pessoais. Todos os que nos deixam voluntariamente vão para uma outra atividade muito melhor. São 7 os integrantes da equipe econômica que deixam o governo desde o ano passado. Dessa vez, o Palácio do Planalto tentou diminuir os efeitos das saídas, minimizando a atuação protagonista dos 2 secretários, em pautas caras para o governo de Bolsonaro. Apesar da narrativa investida pelo governo federal de um cansaço e de desistência dos secretários, também se apontou que houve um choque de realidade à medida que o tempo passou e as reformas não chegaram. E, na verdade, a retirada foi por conta de não querer mais participar de um projeto individual de poder. Voltamos contigo aí no estúdio Macalossi. Bela reportagem, obrigado, Melanie. Então vamos aí, né? Tivemos a saída do Salim Matar, do Paulo Ebel, mas anteriormente nós tivemos aí o Caio Megali, que caiu fora do governo, o Mansueto Almeida, importantíssimo quadro, um dos grandes nomes do Ministério da Economia desde a época do Temer, né? Ocupava o cargo de secretário do Tesouro, e o Rubens Novaes, presidente do Banco do Brasil, né? Da equipe original do Guedes, tem ainda um importantíssimo nome, competentíssimo, Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que está lá fazendo um excelente trabalho, aliás, né? Permanece na equipe. Existem outros quadros importantes que permanecem no governo, mas, como o Paulo Guedes mencionou, está acontecendo uma debandada e 2 dos seus mais importantes colaboradores, pessoas de confiança estrita do ministro, pediram demissão ontem. O Salim Matar escreveu um artigo publicado no Brasil Journal hoje. Aliás, eu recomendo a leitura. É a leitura do dia. Tá? Esse artigo chamado Por que Sair do Governo? E eu vou citar aqui trechos do artigo. Ele diz o seguinte: foi uma experiência única ter sido servidor público nesses 19 meses. Aprendi que a lógica de governo não é a lógica da iniciativa privada. Não é melhor nem pior, apenas diferente. São mundos absolutamente distintos, habitados por faunas, regras, leis e comportamentos próprios. Mundos que deveriam se completar, mas, ao contrário, competem entre si. No governo, procura-se defender o Estado, enquanto o correto seria defender o cidadão. Um ente privado como eu desperta muita curiosidade, mas pouca receptividade. Se no mundo dos negócios a orientação é mudar para melhorar, no governo é permanecer as coisas como são para manter o jeito que estão. Alguns percebem os de fora como um grupo ideológico que veio para o governo fazer mudanças. Ora, mudanças são bem-vindas se forem apenas incrementais, mas como pretendíamos fazer uma transformação do Estado, éramos vistos como novatos que não conheciam o governo e como as coisas funcionam. Os de fora são passageiros e algum dia irão embora, enquanto os membros do aparelho do Estado se perpetuarão. Logo, tem que preservar aquele establishment. Fecha aspas. Leitura aí, trecho do artigo Por que Sair do Governo. Dever de casa para os nossos telespectadores. Leiam o artigo do Salim Matar, que é um grande empresário, um grande quadro aí, mas parece ter encontrado dificuldades dentro do setor público. Isso também é uma situação recorrente, né? Porque o mundo privado é muito diferente do mundo político, do mundo público, por assim dizer. E eu gostaria da análise dos meus convidados em relação a essas baixas e o que elas representam. Eu vou começar pelo Berger. Berger. Pois antes de mais nada, boa noite a todos. Praça aqui. Um prazer estar aqui de volta. Tá? E essa perda, né, é uma perda bastante pesada. Né? O ministro Guedes ele sentiu o baque, ele ficou bastante impactado por essa perda. E Macalossi, eu queria acrescentar um outro nome dentro dessa equipe que se mandou também, né? Ou saiu da equipe, né? Que talvez é um dos quadros mais brilhantes que fazia parte da equipe do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, que era o Marcos Trojo.
Ele também saiu? Eu não sabia. Saiu, Marcos Trojo saiu. Qualificadíssimo na área internacional. É uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e trocar várias ideias com ele, assisti apresentações. E pela medida assim, das pessoas que estavam junto com o ministro Guedes na equipe, né, a gente tem uma dimensão do tamanho dessa perda dessas pessoas altamente qualificadas que saíram do governo. E essa parte... Trojo, por exemplo, ele esteve muito... Desculpe me interromper, Berga, mas só para trazer aqui a importância do Trojo, ele teve um papel muito importante na aceleração do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ele foi fundamental, aliás. Exatamente. Claro, o acordo ele foi retomado no governo Temer, porque ali acabou aquele preconceito ideológico petista, né? Mas depois recebeu, né, com entusiasmo a continuidade através do governo na área em que o Trojo atuava, né? Sem dúvida nenhuma. A gente que conhece as obras e o trabalho desses personagens, né, desses profissionais, e particularmente do Marcos Trojo, eu assisti uma apresentação dele absolutamente brilhante, né, sobre contextos internacionais relacionados à economia e os papéis que os países estão desempenhando. Uma pessoa absurdamente preparada, no mesmo nível do Mansueto. Mansueto Almeida foi uma perda, assim, enfim, são pessoas muito preparadas. E para não falar, então, dos casos que a gente está analisando agora, que é o Paulo, né, especialmente Paulo Ebel, né, e o Salim Matar, né. Então, e essa parte, o Macalossi, da manifestação do Salim Matar, ela é muito emblemática dessa situação. Eu, digamos assim, que eu sou o jovem há mais tempo aqui na mesa, a gente já conhece esse tema já há bastante tempo e é uma espécie de uma maldição brasileira isso, né? É uma maldição brasileira. Infelizmente, o Brasil teima em manter práticas nefastas, práticas antiquadas, práticas ultrapassadas, que mantém o país num atraso quase que sistêmico e crônico, né? E essa parte da manifestação, eu até recomendo, reiterando o que o Macalossi falou, né, que quem tiver a oportunidade de ler esse texto que o Salim Matar escreveu, é altamente recomendável. E uma coisa, para a gente poder encaminhar uma conversa sobre os diversos elementos, especialmente da perda que isso representa para o país, muito embora eles estejam tentando fazer uma espécie de apagar um incêndio, né? É importante que se diga o seguinte, né? O mundo não espera pelo Brasil, tá? O mundo não vai esperar pelo Brasil, tá? Nunca esperou pelo Brasil, tá? Muitas pessoas costumam fazer avaliações bastante extemporâneas e talvez até superficiais, por exemplo, sobre a condição da China, que é uma ditadura, mas a China fez um dever de casa há uns quase 50 anos, já desde os anos 70, que não tem paralelo em termos de aprendizado que o Brasil poderia muito bem absorver. Ou seja, separando a questão política da China, mas a questão econômica que eles souberam desenvolver desde o Deng Xiaoping, quando ele assumiu o poder nos anos 70, essa experiência deveria ser absorvida, deveria ter sido estudada por todas as pessoas que têm algum interesse em desenvolver ou tentar auxiliar um país com as dimensões continentais e com o tamanho populacional que o Brasil tem. Porque muitas vezes a gente faz comparações esdrúxulas, né? Comparando, por exemplo, o Brasil, que é um país continental com mais de 200 milhões de habitantes, com Nova Zelândia. A Nova Zelândia é uma ilha, né? Com uma dezena e tanto de pessoas, dizendo 1 milhão de pessoas, né? É muito pouco, quer dizer, é uma situação completamente diferente, ou mesmo com a Austrália. A Austrália é um continente perfeito, mas tem uma população pequena, também é uma ilha. Então a gente tem que fazer comparações que são mais ou menos parecidas em termos de critérios, né? Então essas duas perdas, elas sinalizam, acima de tudo, para a gente encaminhar essa primeira manifestação, Macalossi e Gustavo, né? Elas encaminham uma percepção de que, infelizmente, nós temos a maldição, que eu chamo isso de a maldição de Faoro, né? Raimundo Faoro. A maldição de Raimundo Faoro, né? O grande Raimundo Faoro, né, que escreveu uma obra-prima, né, da ciência política brasileira, Os Donos do Poder. E nós estamos, infelizmente, falando desse assunto desde que o Brasil começou e se criou e tem história. Ou seja, é uma situação que se repete desde as caravelas.
né, para você tentar desmontar. Eu só vou trazer um número aqui, Macalossi, que eu acho que é uma coisa que é interessante para nós, né? Quando o Salim Matar está falando de privatização, qual é o contexto que nós estamos falando? Nós estamos falando de mais de 400 estatais. O Brasil é disparado o país que tem mais estatais no mundo e só ele, somado, tem mais estatais do que 17 países somados. Ou seja, é uma quantidade inimaginável. E qual é a questão importante? Eu já encerro por aqui nesse momento. Tá? O problema da estatal e da sua privatização e da sua retirada do mercado é a corrupção, basicamente. Corrupção e ineficiência. Quando você está num mercado de altíssima complexidade de competição com o mercado mundial e você tem estatais e empresas que não estão comprometidas necessariamente com o desenvolvimento dos melhores produtos e serviços que possam ser oferecidos em termos para a população, você está criando um problema que vai explodir em gerações para frente, né? Então, infelizmente, né, nós temos uma sinalização péssima, né, e vamos enfrentar mais alguns detalhes, né, que eu, sinceramente, tenho muitas incertezas sobre o que vem pela frente aí. E eu acho que é importante destacar que não é que nada tenha sido vendido. O governo conseguiu vender é verdade. Empresas mais de 80 subsidiárias. Sim. Conseguiu aí um volume até relevante do ponto de vista da cessão disso para a iniciativa privada, mas obviamente não é o filé mignon. Né? Quer dizer, não temos ali a privatização de uma grande empresa pública, como é o caso dos Correios. As joias da coroa, né? As joias da coroa. Os Correios, Furnas, Eletrobras, Petrobras, todas essas brás aí que nós conhecemos. E havia uma expectativa de que isso fosse conseguido, pelo menos, se desse os primeiros passos em 2020. E agora, inclusive no artigo e na manifestação que fez ontem no jornal do William Vac, na CNN, o Salim Matar disse que tinha deixado um pipeline com 14 empresas que já estariam assim pré-prontas para privatização. Mas eu temo muito que isso acabe não saindo do papel, né? Porque o governo vai ganhando uma conotação desenvolvimentista, principalmente com o crescimento da influência de personagens como o Marinho, né? O Rogério Marinho e o Tarcísio de Freitas. E, obviamente, o setor militar, que é amplo e que ocupa mais cargos no governo Bolsonaro do que o MDB ocupava na época do PT ou que o PFL ocupava na época do Fernando Henrique. É uma coisa assombrosa, mas é isso. Gustavo Inácio de Moraes, a sua avaliação. Obrigado, Guilherme. Na verdade, a avaliação que a gente traz, né, é uma avaliação de que o governo Bolsonaro finalmente está assumindo a característica do DNA próprio dos militares, do pensamento militar. Nós temos aqui um importante fato, né, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles se conhecem e se tornam cúmplices de um projeto político-econômico apenas em 2018, né, meses antes da eleição. Então não há aquela convicção no governo, nós dizíamos isso em meses anteriores aqui mesmo no programa, né, Guilherme? Não há aquela convicção do governo com respeito à agenda que o Paulo Guedes gostaria de implementar. Você pode criticar, você pode aceitar a agenda do Paulo Guedes, mas o fato é que o governo nunca teve um compromisso firme com a agenda do Paulo Guedes. O Paulo Guedes ainda é uma figura importante, ele vai permanecer no governo, ele é um fiador, em certo sentido, da credibilidade do governo Bolsonaro, né? Ele permanecerá no governo. Mas o fato da equipe ter sido desmontada já demonstra essa falta de convicção do governo Bolsonaro para com a agenda Paulo Guedes. Ele diz que só sai a bala. É importante lembrar, né, Guilherme, que em outubro do ano passado ainda, o Paulo Guedes anunciava um forte programa de privatizações. Na época citava-se mais de 100 empresas que seriam privatizadas, inclusive a própria Transurb aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Ele chegou a falar que com o valor total, né, dos ativos poderia chegar a 1,25 trilhão. Pois é. Isso é importante porque demonstrar uma capacidade do Brasil em receber investimento direto externo. A gente tem pontuado que o investimento direto externo, neste momento onde a poupança pública, onde a poupança privada é escassa no Brasil, a poupança externa seria um canal de desenvolvimento, de financiamento de projetos dentro da economia brasileira. E esses anúncios de privatizações, eles foram sistematicamente sabotados por outras alas do governo, especialmente a ala militar. É importante dizer, né, a gente aqui não está criticando, mas a ala militar ela tem, né,
um pensamento estratégico, que a gente vai encontrar já na ditadura militar brasileira, né, um pensamento estratégico nacionalista e estatizante, né, de indústrias que são estratégicas dentro do contexto de segurança nacional, de setores que são estratégicos dentro da segurança nacional. A gente vai pontuar, né, que grande parte da estrutura estatal que nós temos no Brasil, ela foi criada dentro da ditadura, dentro dos anos 60 e dentro dos anos 70. Então, há um pensamento que agora assume, né, protagonismo dentro do governo Bolsonaro, nesses últimos meses, esses meses de pandemia, assumiu um protagonismo definitivo de que privatizar ou até mesmo, né, aplicar uma agenda liberal dentro do quesito econômico é prejudicial à economia brasileira. Então, o que se tem aqui é que não é nenhuma novidade, né, essa dificuldade em colocar a agenda Paulo Guedes à frente, especialmente as privatizações. Você citou os Correios, né? Mas eu te pergunto, Gustavo, e eu sei que daí nós vamos entrar um pouco no campo da política, claro, mas me parece evidente que existe hoje um conflito, e o Paulo Guedes deixou isso muito claro ontem, quando ele mencionou que existem conselheiros do presidente estimulando ele a furar o teto de gastos, que é importantíssimo. O teto de gastos foi uma medida herdada do governo Temer, que foi uma das mais importantes dos últimos anos. E existem ali pessoas no entorno do presidente que o estimulam para que fure o teto de gastos. Hoje, aliás, depois nós vamos comentar especificamente sobre a fala do presidente, dos presidentes das duas casas legislativas, mas existe esse conflito, daí eu te pergunto no seguinte sentido: o Guedes enfraquecido não vai encontrar maior dificuldades para continuar tendo a atenção, a predileção do presidente em relação às suas orientações? Sem dúvida. E quando eu menciono que nos últimos meses nós tivemos um predomínio de um outro pensamento dentro do governo, nós não podemos descolar isso do calendário político. O governo construiu uma nova base política dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, né? E essa base que ele constrói tem, né, obviamente, algum alinhamento com o Paulo Guedes, mas esse alinhamento é um alinhamento conflituoso com o Paulo Guedes. Então, isso está colocado não apenas dentro de um pensamento militar que predomina dentro dos principais assessores do Bolsonaro, mas também está dentro de uma nova composição política, né, principalmente na Câmara Federal, né, que o governo Bolsonaro trouxe nos últimos meses, os meses de pandemia. Que é o Centrão. Né? Basicamente, aliás, Centrão. Eu diria que é importante ressaltar o seguinte, né? Existem dois centrões. Sim. Existe o centrão puramente fisiológico e existe um centrão que é um centrão que adere a pautas reformistas, que ajudou, por exemplo, a aprovar a reforma da Previdência. O governo trouxe para o seu lado o centrão puramente fisiológico, que é um centrão estatizante, que é um centrão que gosta daquela velha ordem política. E que é o centrão que esteve, né, nos bastidores. bastidores. Aí tu não pode vender estatal porque tu tem que dar cargo para essa gente. Justo. E o centrão fisiológico esteve nos bastidores da eleição do presidente Bolsonaro. Eles deixaram de apoiar os candidatos dos seus próprios partidos para apoiar o presidente Bolsonaro, na época o candidato Bolsonaro. Então, fica evidente que essa nova composição política vai afetar a agenda econômica sem dúvida nenhuma. E mais importante, né? Em outubro do ano passado, quando o Paulo Guedes anunciava um forte programa de privatização, que não se realizou sequer uma empresa, né? A gente tinha uma oportunidade no contexto mundial, na economia mundial, bem relevante, porque havia capitais disponíveis. Primeiro ano de mandato. Primeiro ano de mandato, uma confiança em relação ao Brasil, o encaminhamento de uma reforma da Previdência que, embora não seja a reforma da Previdência dos nossos sonhos, pelo menos é uma reforma da Previdência que mostra o encorajamento da pauta econômica. E agora, em 2020, perde-se esse momento. O momento de 2020 é completamente diferente de 2019 na economia mundial. Então, o momento de privatizar, né, seria o primeiro ano do governo. Adiou-se isso para o segundo ano do governo. O governo se vê frente a uma crise econômica mundial provocada pela pandemia, um empobrecimento geral do mundo provocado pela pandemia. E a convenção social mudou, né? Porque a convenção social era o quê? De restrição de gastos, diminuição do tamanho do Estado, para que desse uma dinamização na geração de empregos. Agora, o que se convenciona, pelo menos? A ajuda estatal. Apoio estatal. Ajuda estatal. Entendeu? Exato. O Estado presente, firme. Justo. E eu até diria que fica, do ponto de vista das privatizações, prejudicado um programa, porque tu vai privatizar agora, quando tem menos potenciais compradores, menos ânimo do mercado para fazer uma aquisição de porte. Quer dizer,
pode ser que o tiro saia até pela culatra. Na verdade, Guilherme, eu entendo que a privatização ela ainda permanece como importante dentro da agenda econômica brasileira, né, mesmo na ausência de potenciais compradores. Mesmo nessas condições. Em 2019, nós poderíamos ter a concorrência de diversos atores para a privatização. Em 2020, a gente vai encontrar um ou outro, né? A gente tem uma tendência de concentração das empresas em todos os setores após a pandemia. Isso está latente, por exemplo, nas empresas aéreas. Elas vão se concentrar, né? Mas isso ocorre em todos os setores da economia. E no caso das privatizações, nós vamos enxergar não mais várias ofertas, mas nós vamos enxergar uma ou duas ofertas por cada uma das empresas estatais apenas. Mas eu pontuo que isso ainda é importante, Guilherme, porque privatização não é apenas receita para o governo. Privatização é a oportunidade de você transformar a matriz produtiva das empresas em benefício do cidadão. O problema é que tem que convencer aquela milicada. Imagine você o que seria a transformação possível dentro dos portos brasileiros se eles fossem, na sua maior parte, privatizados, se eles recebessem aporte de investimentos que hoje, né, o setor público não tem capacidade, né, porque tem ações protetivas que estão sendo realizadas por força da pandemia e já tinha também anteriormente uma restrição muito forte de recursos que permanecerá nos próximos anos. Demorará pelo menos uma década até nós equilibrarmos novamente as contas públicas face, né, às necessidades das medidas protetivas. Então, me parece que aqueles que argumentam que nós perderíamos o momento da privatização, na verdade, o momento de privatizar é permanente, porque ele transforma a matriz produtiva das empresas em benefício do cidadão, torna as empresas mais produtivas e angaria a capacidade de investimento para essa transformação. Muito bem. Um outro ponto que eu acho que é importante destacar aqui é que nós perdemos, né, nessa pandemia também pela necessidade de gastar a economia que seria gerada ao longo de uma década com a reforma da Previdência. Porque o valor aí que vai ser gerado de despesas ao longo de 2020 fica na ordem de quase 900 bilhões de reais. Quase 1 trilhão. Quase 1 trilhão, que era isso que se pretendia economizar ao longo de uma década. Ao longo de uma década. Então, daqui a pouco, a reforma da Previdência vai ter que voltar a ser debatida, talvez numa velocidade, num intervalo de tempo ainda menor do que era imaginado, né, Berger? Vai lá. O que eu acho, assim, lindo na linha do que o Gustavo estava comentando, tá? É que nós temos aí, eu entendo que nós temos 3 grandes inimigos aí, tá, que a gente pode categorizar daquilo que se entende uma mentalidade produtiva e de eficiência. Quais seriam esses 3 inimigos? E aí a gente tem que nomear eles com bastante detalhe, né? Porque se você não identifica o inimigo, né, e são inimigos mesmo, você não tem como enfrentar a situação que de uma forma coerente está se apresentando para o país. Então, além desses que o Gustavo acabou de comentar, que é a própria, digamos assim, mentalidade claudicante, né, do governo atual, né? Ou seja, o governo brasileiro, nas pessoas que estão hoje governando majoritariamente a administração brasileira, eles têm sim essa mentalidade militar estatista, né? Lamentavelmente, né? Eles não aprenderam nada com a história, infelizmente, não aprenderam nada com a economia, né? E ficam insistindo. Não aprenderam nada e não esqueceram nada. Não esqueceram nada. Esse modelo é um modelo fracassado, fracassou com o Geisel, fracassou especialmente com a Dilma. A Dilma, a ex-presidente de triste memória para essa nação, né, que felizmente já se conta defenestrada do país, né, e da política brasileira, né, eles trouxeram para dentro do espectro político brasileiro a insistência em medidas que não funcionam, nunca funcionaram, né? Mas além desses inimigos, e aí o problema é que o presidente em pessoa, ele compartilha um pouco disso. Não, com toda certeza. A história de vida dele é ligada a esse pensamento. Não, ele só mudou um pouco de percepção a partir do momento que Paulo Guedes se aproximou e foi explicado para ele, de uma maneira até um pouco detalhada, que o caminho para começar a recuperar o país era justamente fazer tudo ao contrário do que estava se fazendo. Nível massinha de modelar de liberalismo. Mais ou menos isso. Tá? A gente poderia depois até abordar por que isso aí não funciona e por que funciona. Mas então, nós temos a questão do Bolsonaro, do próprio presidente, que ele não é uma pessoa que acredita firmemente
nas privatizações e na economia de mercado como sendo a solução para a situação brasileira trágica desses últimos anos, especialmente depois da catástrofe que foi o governo Dilma, né? Mas além desses, do próprio governo Bolsonaro e as suas metástases, né, militares especialmente, né, que tem a mentalidade deles, vamos deixar bem claro, né? O problema é que essa mentalidade está levando para o lado que não funciona, né? Mas além desse, nós temos dois outros grandes inimigos, tá? Das privatizações e do governo menor, né? Da diminuição do Estado, né? Que são as corporações públicas, né? Esse é o segundo, e terceiro são os políticos, né? Que se alimentam... Em geral. Em geral, porque a política brasileira... E veja, políticos que vão da extrema esquerda da extrema até esquerda. a direita. Não existe. Eu tenho para mim já há alguns anos que na política brasileira a esquerda e a direita são conceitos superados diante da realidade brasileira. Você, dentro da construção da política brasileira, você tem apenas aqueles que usufruem da festa e aqueles que pagam a festa. Eu gosto da definição do Bolívar Lamounier. O Bolívar Lamounier, ele diz que a definição melhor no Brasil é liberais e antiliberais. É mais ou menos a mesma coisa. O Brasil e o próprio brasileiro, vamos deixar bem claro, tá? O próprio brasileiro, o cidadão brasileiro, é um cidadão viciado em Estado. Sim. Tá? Isso é quase que uma seita, uma religião, né? Uma religião, uma religião leiga, né? Uma religião secular, a gente poderia dizer. Porque, secularismo estatizante. Secularismo estatizante, né? Que faz com que as pessoas, de maneira geral, e você pode experimentar isso todos os dias na rua, né? Quando você tenta explicar, porque quanto mais os chamados direitos, né, que se diz, né? Eu tenho uma folha de pagamento onde se eu pago 100 para um cidadão, eu tenho que recolher 200, né? Mais 100 para o governo, e aquilo ali é direito. E aqueles recursos, eles se perdem nos cofres da corrupção brasileira, quando aqueles próprios 100 poderiam ser entregues para a própria pessoa, que ela mesma administraria muito melhor aqueles recursos. Qualquer pessoa faz isso. Isso é uma coisa, Macalossi, isso é uma coisa resolvida na literatura econômica há mais de 100 anos. Tá? Eu só vou lembrar que essa discussão, uma discussão que, infelizmente, é trágico dizer que no país a gente ainda esteja discutindo isso. Né? É trágico. Né? É uma discussão que o Mises e o Hayek se envolveram lá no início dos anos 1900, 1920, e já resolveram, eles já resolveram a questão do cálculo econômico. Por que um Estado grande não funciona? O Hayek e o Mises já resolveram essa questão. É toda uma questão de sistemática de preços privados. Né? Não é mais debate. Isso não é um debate, mas o que nós temos no Brasil hoje não é um debate acerca de ideias. O que nós temos no Brasil hoje, ele se resume exclusivamente a uma disputa de poder pelo orçamento do Estado. E para você se aproveitar daqueles valores em benefício próprio, amealhando os recursos das pessoas através de tributos. Basicamente é só isso que se refere. E aí vem, né, trazendo para dentro da nossa discussão aquilo que o grande Raimundo Faoro falou, escreveu no seu livro Os Donos do Poder. O estamento burocrático ele é representado por todas essas categorias de forma geral, né, que representam aquelas pessoas que dominam o Estado, são as responsáveis por manter o país sequestrado numa condição de festival, de um carnaval, né, tributário completamente insano, que faz com que essas mesmas categorias sejam sempre os privilegiados em termos de uso desses recursos. E é bom de se lembrar, e depois a gente até pode abordar isso mais adiante, né, que uma das razões pelas quais o Brasil é um país tão atrasado, né, em termos econômicos e com pouca distribuição de riqueza entre as pessoas, e as pessoas só podem adquirir riqueza se elas trabalharem para isso, é porque hoje você enriquece sendo empregado estatal. Entre as categorias mais bem remuneradas de todo o país, pelo menos a metade delas são todas carreiras públicas. Então você tem estabilidade de emprego, você tem uma remuneração 10 a 15 vezes maior que a média que o mercado, totalmente ineficientes, enquanto que as pessoas... Imagine-se a situação que está se enfrentando agora em termos de pandemia. Ou seja, quem é que está pagando a conta dessa pandemia? As pessoas que não têm estabilidade de emprego. Essas estão sendo demitidas.
As empresas estão fechando, mais de meio milhão de empresas fechadas, mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, pessoas se matando. Aliás, tu mencionou isso, só para trazer aqui informação, o Tribunal de Justiça de São Paulo quer ampliar os seus gastos em 6,8 bilhões de reais. Propõe um aumento no orçamento de 55% em 2021. As despesas com pessoal subiram de 9,7 bilhões para 14,5 bilhões de reais. É outro mundo, né, Berger? É um outro mundo, essa gente vive numa outra realidade. Todo mundo aí com perda salarial, empresa fechando de roldão, e os caras, não, vamos aqui aumentar o gasto, vamos aumentar a estrutura, o que nós precisamos, o que é importante, não sei o quê, e tirando os recursos do bolso do pobre coitado que está lá na rua vendendo bala e bombom na sinaleira porque não tem emprego. Isso. E esta semana, só para complementar, esta semana o presidente da Câmara, o Maia, né, ele vai pautar a criação do TRF6 em Minas Gerais. Um absurdo. Vai 19 bilhões de reais. Né? Então, essas circunstâncias e tudo isso que a gente está falando, né, elas remetem para uma obra que eu recomendo também que os nossos telespectadores, internautas, enfim, todos aqueles que estão assistindo, que leiam esse livro, que é um livro muito interessante, que ele descreve muito essa situação e a situação onde países com o perfil brasileiro, eles nunca vão superar essa realidade se não fizerem profundas mudanças até de mentalidade na sua população. Porque essa, basicamente, não é uma questão econômica, ela é uma questão de mentalidade. E eu recomendo para os senhores, né, e para as senhoras, se vocês quiserem ler um livro bom sobre isso, Por que as nações falham, que é do Acemoglu e do professor Robinson. Tá? Os dois são do MIT, de Harvard, lá nos Estados Unidos. Né? Por que as nações fracassam, perdão. Né? Esse livro foi escrito em 2012 e existe um conceito que esses dois professores, o professor Acemoglu, Daron Acemoglu, é um dos grandes pensadores econômicos da atualidade, é um jovem economista, ele está no caminho para receber nos próximos anos seu prêmio Nobel, ele é um prolífico escritor, né, e produtor, schooler, né? E ele faz uma distinção que vale a pena a gente trazer para o nosso contexto aqui. Ele separa, entre os conceitos que ele desenvolve nessa obra, ele separa as nações entre as nações inclusivas e extrativistas. Tá? O Brasil, desde sempre, desde as caravelas, continua sendo um país extrativista. Ele é extrativista na sua essência. Não apenas no contexto da matéria-prima, tá? Mas no contexto de que as suas elites, especialmente as elites estatais, elas extraem riqueza em benefício próprio. Hoje à tarde, inclusive, eu recebi a informação, isso é uma nota oficial, inclusive, da Prefeitura de Pelotas, e já encerro, te devolvo a palavra, sobre o uso que foi feito dos recursos que vieram de Brasília pela prefeita de Pelotas. Tá? E pasmem, acho que em torno de 13, 14, eu não sei os valores, mas eu sei os percentuais. 90% dos recursos que foram enviados de Brasília, que deveriam ter sido utilizados para recuperar e para evitar aquela coisa lamentável, que foi aquele lockdown com sirene e tudo em Pelotas há 2, 3 dias atrás, uma coisa surreal de se ver, parecia que estávamos na Coreia do Norte, né? Literalmente dessa forma. 90% dos valores que foram enviados foram para pagar funcionários públicos. E 10% para investir em saúde pública. Aí vocês percebem, a gente percebe que, na verdade, enquanto não se alterar esse estado de coisas de maneira radical, vai ser muito difícil você ter um ciclo virtuoso de crescimento econômico. É muito difícil, porque o empreendedor, aquela pessoa que quer arriscar o pescoço para produzir, não tem condições de fazer isso com o ambiente de negócio brasileiro. Qualquer pessoa que vá na junta comercial de qualquer cidade, talvez com algumas honrosas exceções, sabe a via crucis e o inferno que é para você tocar um negócio nesse país. Antes do intervalo, nós temos tempo para mais uma manifestação do Gustavo. Eu vou lançar aqui o tema em cima do que o Berger falou. Ele citou o livro Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro. E daí eu pergunto se, no momento, os donos do poder, em boa medida, não são o pessoal ali da turma verde-oliva e que, na minha avaliação, ajudou a empurrar a reforma administrativa para as calendas, eu diria. Não diria nem uma data, eu diria para as calendas. O governo Bolsonaro ele insiste, né, em reformas muito difíceis,
A reforma da Previdência era uma reforma difícil, mas ela já tinha uma pauta que tinha sido colocada pelo governo anterior, o governo Temer. Digamos que a reforma da Previdência já tinha a sua condição de aprovação Perfeito. construída no passado. Perfeito. Já havia um consenso em relação à reforma. E é sintomático que a reforma da Previdência é aquela reforma que, desde 1994, tem a maior votação no Congresso. Sim, né? da história das PECs. Porque existia um consenso do Legislativo, mais do que do Executivo, sobre a necessidade de uma reforma da Previdência. Né? Então, o governo Bolsonaro ele se firma dentro de reformas que são reformas, vamos colocar entre aspas, impossíveis. Uma reforma tributária ou uma reforma administrativa. Que, na realidade, né, Guilherme, colegas, são reformas que só acontecem, né, se você fizer elas de forma fatiada. Porque os interesses dentro de uma reforma tributária ou os interesses colocados dentro de uma reforma administrativa são tão grandes, tão amplos, que, inevitavelmente, vários grupos se juntarão e sabotarão as reformas. De modo que só é eficiente você tratar esses temas se você tratar eles de forma fatiada. Você tratar uma reforma tributária, por exemplo, pode iniciar pelos impostos sobre o consumo, para depois, então, fazer reforma no imposto de renda, para depois, então, fazer reformas, né, nos demais impostos, nos impostos estaduais, nos impostos municipais. Da forma como o governo Bolsonaro coloca, ele dá uma satisfação à população, olha, nós somos favoráveis a esse tipo de reforma, mas na realidade ele cria uma estratégia que ele próprio sabota, né, a necessidade dessas reformas. Então joga para a torcida dizendo que está a favor das reformas, mas na realidade trabalha até contra nos bastidores, na medida em que lança um formato que acaba por juntar os vários interesses contrários precisamente contra essas reformas. Então, Macalossi... Vamos pegar aqui o caso da reforma da Previdência. Né? A reforma da Previdência ela foi prejudicada em boa medida, inclusive pela ação do presidente, que negociou pessoalmente um acordo de atenuação dos efeitos dela para o setor da segurança pública, e que foi mantido pelo Congresso, da forma como estava. Os setores de defesa e segurança pública, além dos estados e municípios, ficaram de fora da reforma. E a reforma previdenciária dos militares, que corre por fora porque é um regime especial, ela acabou tendo um impacto muito menor do que a proporção do gasto que os militares representam no déficit da Previdência, da Seguridade. Perfeito. Eles representam metade do déficit previdenciário. Os militares. E é importante, né, Guilherme, pontuar... Para ver a força das corporações. Justo, é precisamente esse ponto. Né? É importante pontuar que ficaram de fora da reforma da Previdência os estados e os municípios. Sim. Também, né? Um grande atendimento de uma base de construção política, né, fundamentada nos governadores e nos prefeitos. Então, o que nós vemos aqui é um governo Bolsonaro que joga para a torcida, né, tem uma certa demagogia, podemos colocar assim, né, mas que, na realidade dos bastidores, não se faz presente, não encampa e não vai à luta para que essas reformas aconteçam. Infelizmente, né, Guilherme, a gente vai ter uma situação aqui, de novo, né, em que a estratégia mais eficiente para se vencer corporações, para se vencer, como foi no caso da reforma trabalhista, né? Não é dar palestra na Faria Lima. Justo, é você colocar as reformas vagarosamente. Você não é plano liberal da palestra na Faria Lima. Mas pode se resumir aí. Mas, de novo, né, Guilherme, eu acho importante salientar nesse momento histórico, né, que todos os governos no Brasil, em certo sentido, eles começam com uma agenda liberal, exceção feita aos governos do PT, né, mas todos os governos iniciam com uma agenda liberal, né, foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com o Sarney, foi assim no passado, até no segundo governo, Getúlio Vargas, você começou com uma equipe que era constituída com Eugênio Goudin e Otávio Gouveia de Bulhões. Né, e isso é abandonado ao longo do mandato. Então, existe uma pressão popular, talvez o que o Berger colocou de um vício, né, da população, de um vício estamental da população, que faz com que os governos iniciem liberais e abandonem em favor de uma agenda mais desenvolvimentista, dado até mesmo o calendário eleitoral com o qual eles se defrontam. Aliás, é importante dizer o seguinte, e esse é um aspecto fundamental dessa discussão, né? Não é fácil ser liberal. Não é fácil. Ser liberal é difícil, porque o liberalismo ele apregoa um conjunto de medidas que ferem interesses, que requerem uma série de medidas de conversação, diálogo, convencimento,
que trabalha com a área da racionalidade, que atinge o objetivo no longo prazo. Mais fácil é a demagogia, o populismo, as obras faraônicas, o gasto público, o assistencialismo desenfreado. E aí você soma isso com a nossa tradição caudilhesca, que é própria da América Latina, e você tem o receituário do atraso. Vamos fazer um intervalo, mas eu gostaria só de ressaltar o seguinte antes do intervalo. Neste primeiro bloco, nós tivemos recomendação de 4 autores. 5 autores, aliás. Eu fico muito orgulhoso disso, porque denota o nível dos nossos convidados. E eu sei que a audiência gosta, porque temos uma audiência de altíssimo nível. Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Raimundo Faoro, Robinson e o último me falta um nome. Acemoglu. 5 autores. Olha, qual outro programa de televisão recomenda tantos autores em apenas um bloco? Voltamos com mais aqui na RDC. Segundo bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, e eu esqueci de mencionar, não foram 5 autores, foram 6, porque obviamente foi falado aqui do Raimundo Faoro. Os Donos do Poder, leiam esse livro, é um livro grande assim, mas vale a pena. E o autor nem é de direita, o autor não é liberal, o autor era um dos fundadores do PT. Né? Veja aqui como precisamos também de uma elite pensante de esquerda melhorzinha do que essa que nós temos aí. Né? Muito bem, nosso programa tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, de Galeazzi Sul. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp. E Badesul Desenvolvimento, o Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. No programa de hoje, os meus 2 queridos amigos, Luiz Marcelo Berger e Gustavo Inácio de Moraes, falando sobre os problemas aí do Ministério da Economia, que teve uma série de baixas. 2 ontem, a do Paulo Ebel, que foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais aqui no Rio Grande do Sul, e também a do Salim Matar, empresário, dono da Localiza, sujeito que tem uma tradição aí, inclusive no apoio a iniciativas liberais nos institutos, nos think tanks, e que ocupava o cargo de secretário especial de desestatização. Muito bem. E hoje à tarde eu vou pedir para a Melanie, se é possível, Melanie, colocar no ar, em sequência, tá? As falas do Bolsonaro, do Maia e do Alcolumbre, que se manifestaram agora, antes do programa, sobre essa confusão gerada a partir da saída do Matar e do Ebel. É possível? Vamos tentar colocar aí Bolsonaro, Maia e Alcolumbre sobre teto de gastos e a reunião entre os poderes. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. Essa importante reunião onde todos nós reafirmamos o nosso compromisso com o teto de gastos, o nosso compromisso com a boa qualidade do gasto público. Então, reafirmar esse tema é reafirmar o nosso compromisso com o futuro do nosso país. Então, dentro dessa realidade, como o presidente falou, nós temos ainda muito a fazer. E acho que, de fato, reafirmando o teto de gastos, a regulamentação dos seus gatilhos
propostas que existem hoje no Senado Federal e também na Câmara de Deputados, vai nos dar as condições de melhor administrar o nosso orçamento. Junto com isso, claro, outras reformas, como a tributária que a gente vem discutindo, trabalhando em conjunto com o governo e com o Senado. E, claro, como o presidente acabou de falar, a reforma administrativa, que eu espero que, assim que o presidente entender é importante, a Câmara de Deputados está pronta para debater, para discutir e para aprovar. Que foi construída a várias mãos no Parlamento brasileiro, limitando os gastos públicos, e concretamente nós precisamos formar esse convencimento na sociedade brasileira dessa agenda administrativa, da reforma administrativa e também do Pacto Federativo. São pautas que já estão no Parlamento brasileiro, algumas delas na Câmara dos Deputados e outras no Senado Federal. E esse nivelamento de informações e estratégias para a gente debater esses assuntos agora, no pós-pandemia, nessa retomada, é fundamental. Eu achei uma murchadeira isso aí. Ficou se esperando uma manifestação mais decisiva, veio essa conversa genérica, nós apoiamos, nós vamos ter o entendimento. Paulo Guedes não falou nada. Queria a impressão dos meus convidados rapidamente sobre isso, para nós irmos para depois mais um tópico nessa discussão. Gustavo. Na realidade, o que se pôs ali é apenas um confete, né, em relação a uma agenda confete. que... Um confete, né? Basicamente festa, né? Porque a entrega de fato não haverá, né? Você adia para 2021, e em 2021 outras pautas vão tomar à frente em termos de necessidades. O pós-pandemia vai ser um caos em termos de administração das contas públicas, e dificilmente o governo federal, bem como os seus governos estaduais, terá condições de cumprir as metas fiscais, especialmente o teto dos gastos, né? Eles vão justificar isso, claro, né, diante das medidas protetivas. Vão legitimar, né, a perda do teto a partir das medidas protetivas e que sejamos justos, né, Guilherme, foram capazes de segurar a economia. A economia mantém-se de pé em algum sentido, né, mantém o seu poder de consumo, especialmente por causa do auxílio emergencial, né? Até nós tivemos aí o fato de que os últimos boletins focos, que são os boletins de previsão do crescimento brasileiro, foram reajustados por um efeito menos negativo na economia, né? Você vai projetar até uma queda de 7, 8% do PIB, mas parece que vai ficar em 5,6%, 6%. E nós vamos ter a divulgação, né? Vamos ver, né? De dados aí importantes em relação a essa dinâmica. Se espera agora, nos próximos meses, a vacina e tal. Talvez isso deixa... Eu acho que o resultado da economia em 2020 está muito dependente ainda de quão estendida vai ser esse distanciamento social, né? E ao que parece, em vários estados brasileiros, nós temos uma curva ascendente, né? O que obriga ainda um distanciamento social ainda permanente por mais alguns meses, lamentavelmente. Então, só vai acabar quando tiver vacina. A minha sensação, Guilherme, eu coloco isso para os telespectadores, é que nós já passamos pela sazonalidade mais forte da indústria, né? A sazonalidade mais forte da indústria, o ritmo de atividade da indústria mais forte, ocorre entre os meses de abril, né, maio, até agosto, né, onde a indústria prepara as encomendas para o Natal. Então, desse modo, eu penso que 2020 é um ano que, infelizmente, nós perdemos. Acabou. Né, porque o Natal vai ser feito com os estoques já existentes, uma indústria ou outra, a indústria de não duráveis, terá alguma reação, né, e nós vamos retomar esse ciclo apenas em abril. A exceção fica por conta do agronegócio, né? Depende da natureza, né? Mas em termos de indústria e comércio, o ciclo só será reiniciado em abril de 21. Então me parece, né, Guilherme, que nós vamos ter por muito tempo ainda esse esforço do governo, esse esforço em termos de medidas protetivas e medidas de auxílio emergencial ainda por algum tempo, comprometendo sim as finanças públicas, ao contrário do que é dito ali na versão oficial ali pelos presidentes dos poderes e pelo Bolsonaro. Berger, a tua avaliação aí das manifestações de hoje aí, dos dois presidentes das casas legislativas e do presidente da República? Guilherme, antes de mais nada, eu só queria fazer uma lembrança que estão me cobrando aqui. Né? Queria só mandar três abraços aí para 3 queridos amigos, que sempre, né? Mas são colegas e conhecidos que sempre participam aqui do programa, que é o professor Alex Pipkin, que está sempre nos assistindo, um brilhante, querido amigo. O doutor Bruno Carpes, o promotor, né, querido Bruno Carpes, e o Eduardo Ponticelli, que hoje provavelmente é o maior especialista em China desse estado aqui, com toda certeza, e um dos maiores especialistas em negócios com a China do Brasil, mas com toda certeza, com sobras. Tá? Então, um abraço para os 3 queridos amigos. Queridos amigos, um grande abraço para todos. Tá?
Enfim, bom, a questão é a seguinte, tá? Quando a gente olha essa manifestação, e seguindo até o que o Gustavo acabou de falar... Aliás, Berg, desculpe interromper, mas tu não notou que o Bolsonaro aprofundou um estilo de comunicação que eu acho muito chato, que é o estilo vídeo do YouTube travando. Ele fala uma palavra, ele faz uma pausa, ele fala outra palavra, ele faz mais uma pausa. É a falta de convicção, né? Os trejeitos do interlocutor, eles denunciam a convicção que você tem no discurso, né? E o silêncio do Paulo Guedes, ele é ensurdecedor, né? O silêncio do personagem principal dessa história, que é o ministro Paulo Guedes, é ensurdecedor. Então, na verdade, nós podemos dizer, de certa forma, Macalossi, Gustavo e os queridos telespectadores, né, que a chamada agenda liberal, hoje ela está pendurada exclusivamente na presença do ministro Paulo Guedes na equipe do presidente Bolsonaro. Só, acabou. É isso. Tá? No momento que o ministro Paulo Guedes sentir que ele mesmo já não tem mais, não reúne as condições para continuar sendo, e lamento dizer profundamente isso, e nós que gostamos do país e queremos que as coisas funcionem, a gente partilha desse mesmo sentimento, né? O ministro Paulo Guedes hoje ele parece muito mais um Dom Quixote, né? Lutando contra os moinhos, né? E é triste a gente ver isso, sabe? Porque a gente percebe, na verdade, que aquilo que a gente costuma chamar de um mecanismo, né? O mecanismo de Brasília e, de certa forma, do estamento burocrático, o nome correto técnico para isso é o estamento burocrático, é a grande âncora brasileira, né? E essa âncora brasileira, que custa quase 2/3 do PIB do país, né? Se a gente contar entre previdência, né, e salários diretos, né, para administração direta e indireta, você vai bem mais de 50% de tudo que é o custo do país. Então, na verdade, o país está sequestrado por essas pessoas, né? E é muito difícil você alterar isso se você não tiver algum tipo de medida de força. Por isso que, Macalossi, Guilherme, nós temos, já é reconhecido dentro da ciência política, né, que os primeiros 100 dias do governo são os principais dias que você tem em qualquer administração, porque você tem a legitimidade das urnas muito fresquinha ainda, você tem aquele momento forte para você poder fazer as alterações que você precisa fazer, né, que, infelizmente, né, o governo Bolsonaro, por N razões, né, e eu gosto de dizer o seguinte, é evidente que o governo Bolsonaro tem muita culpa, com toda certeza, claro que sim, mas eu sempre repito isso, né, nós temos muitos inimigos na trincheira, né? Aí não ajuda, quando tu não tem convicção, não se ajuda. Não se ajuda. Tem inimigos fortes, não vai para frente. Não tem como ir, porque você já tem os inimigos que não querem que isso aconteça, tá? Você tem, enquanto você não mexer fortemente, mas é fortemente mesmo, né? Na forma como hoje é gerenciado o orçamento das carreiras, das castas estatais, né? Você não tem como tirar o país desse pântano, né? E é importante que a gente diga o seguinte, eu acho, e essa é uma opinião que eu partilho com alguns colegas e amigos, né, que do fantasma da Venezuela o Brasil já escapou, tá? Desse fantasma, tá? Só que o Brasil não escapou de um outro fantasma, que é o fantasma cubano, tá? Por quê? Porque o Brasil hoje ele não vai ter necessariamente uma crise das proporções que você tem na Venezuela. Isso é muito difícil que aconteça. O que está ocorrendo, né, e o que a gente pode ver pelos números, é que o país empobreceu. Ele está empobrecendo. Então, você mantém a estrutura salarial, a estrutura de remuneração de castas, e estavas mencionando agora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que de uma maneira quase que inacreditável está solicitando um aumento de 55% no seu orçamento diante da maior pandemia, maior crise econômica da história. Uma coisa indecente. Pessoas perdendo... É uma coisa assim que você fica se perguntando, mas será que é real isso? O Supremo Tribunal Federal mandou um orçamento agora para o Congresso quase de R$1 bilhão. Um Supremo. Para 11 ministros. Para 11 ministros. Né? Quanto é que é o valor médio? Se dividir pelos 11. Se pelos 11 é uma barbaridade. Não existe nada parecido. Quase 100 milhões de Não reais. existe nada parecido com isso. E a questão é a seguinte: da onde que você tira esse dinheiro?
tá? Porque é uma lei da economia fundamental. Tá? A escassez continua existindo, os recursos são limitados. Né? Se você não tem um recurso aqui, você vai ter que tirar de outro lugar. Né? E, enquanto isso, você tem uma administração pavorosa, e como se a gente ainda não tivesse os outros problemas da própria administração da pandemia, que é uma outra discussão, caberia até um outro programa só para se falar a respeito disso, e sobre decisões que os inimigos são conhecidos, né? Os inimigos das reformas, né? Especialmente um grande inimigo que é o judiciário, né? Especialmente na figura do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, coisa de alguns dias atrás, 30 dias atrás, teve uma decisão que cravou proibindo redução de salários, proibindo demissão de funcionários públicos em qualquer circunstância, e que o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplicava a ele. Tá? Era inconstitucional. Tá? Foi decidido isso. Tá? Então, quando você tem inimigos... Aqui o Leite, que congelou corretamente o orçamento, Sim. foi lá a justiça e disse, não, é inconstitucional congelar. É inconstitucional. Peraí, como assim? Quer dizer que a despesa pública ela é constitucional e tentar freá-la é inconstitucional, além do ativismo desgraçado. Né? A questão toda é que esses inimigos da racionalidade econômica, Guilherme, eles já são conhecidos há muito tempo. Isso aí não é novidade para ninguém. O problema é quando você tem um governo claudicante, como o governo Bolsonaro, né, onde a agenda, a mentalidade, o mindset dos tomadores de decisão, ele não está formado de forma a que se tenha um convencimento daqueles parlamentares que poderiam, de certa forma, trabalhar em prol dessas mudanças que o país precisa. Porque o que está acontecendo é o seguinte, para resumir basicamente essa história, né? Nós estamos cada vez mais perdendo competitividade. O Brasil, em todos os níveis de competição no mundo inteiro, ele está perdendo todas as competições, ele está nos últimos lugares em todo o mundo. Né? Nós estamos enfrentando competidores no mundo inteiro com capacidades e tecnologias inimagináveis para o Brasil, e daqui a pouco vai ficar difícil você alimentar, né, e você dar emprego, principalmente, para 40, 50, 70 milhões de pessoas, que é a população economicamente ativa do Brasil. Né? Por que isso acontece? Porque nós não dominamos a tecnologia. Nós temos um dos piores sistemas educacionais do mundo, tá? Que não melhorou. Nós gastamos muito em educação no Brasil, muito mesmo. Tá? É bom que se diga isso. Né? Isso é absurdo. O orçamento de educação e de ensino brasileiro ele é gigantesco, né? Só que os resultados são pífios. Né? Então, a questão da reforma do Estado e da forma como você aloca incentivos para que as pessoas possam produzir de forma eficiente, ela ainda não chegou na cabeça dos tomadores de decisão do país. E isso, Guilherme, se reflete em todos os níveis da administração do país, né? Desde de Brasília até a capital do Estado e até a capital do município. Você pode ver, nas três circunstâncias, nos três níveis, o que se tem feito nos últimos meses, no meio da pandemia, quais são as propostas que são colocadas? Aumento dramático de impostos. É isso que foi feito em Porto Alegre, é isso que está sendo feito no estado do Rio Grande do Sul, e é isso que muito provavelmente será a proposta do Paulo Guedes, porque o que ele está oferecendo, em última análise, é aumento de impostos. E já que tu mencionaste isso, nós vamos para a última pauta do programa de hoje, que é relativa ao programa Renda... Opa, caiu minha caneta, até falei do Renda Brasil, já caiu minha caneta. Do programa Renda Brasil, que pretende ser o herdeiro do auxílio emergencial, englobando aí, inclusive, o Bolsa Família. A Melanie fez uma matéria sobre esse programa e como o governo pretende financiá-lo. Devido à pandemia do novo coronavírus e à dilaceração da economia, o auxílio emergencial foi pensado como uma solução temporária para não desalentar as milhares de famílias que acabaram perdendo o seu trabalho na crise. Agora, dado o passo lento em que se caminha a retomada do desenvolvimento, uma proposta de renda permanente passou a ser debatida na esfera pública e também no governo federal. Como resposta a essas questões, o governo federal elabora um programa chamado Renda Brasil. Vamos acompanhar agora o que propõe esse projeto, em que ritmo andam as discussões e como ele se encaixa no orçamento do governo. A proposta é que o Renda Brasil unifique outros programas sociais e benefícios como Bolsa Família, abono salarial, salário família, seguro defeso e farmácia popular. A estimativa é que o novo programa
já comece a realizar os pagamentos a partir do mês de novembro, se for aprovado em votação que deve ocorrer nas próximas semanas no Congresso Nacional. O governo federal prevê que os pagamentos do novo Renda Brasil girem em torno de R$ 250 e R$ 300 mensais. Para custear isso, uma das possibilidades é a criação de novos impostos, nos moldes da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira, a CPMF, embora Guedes tenha sinalizado que não é o primeiro caminho a ser escolhido. De acordo com Guedes, o novo Renda Brasil vai aproveitar os dados do Banco de Auxílio Emergencial para identificar os futuros beneficiários do programa. O novo benefício vai liberar os valores para a população mais vulnerável, inclusive cerca de 38 milhões de pessoas que estão cadastradas no auxílio emergencial. Segundo o governo, pelo menos 65,4 milhões de pessoas foram consideradas elegíveis para receber o auxílio emergencial, criado para minimizar um pouco dos impactos da pandemia. A estimativa do Ministério da Cidadania é que esse benefício chegue, direta ou indiretamente, a 125,4 milhões de brasileiros, mais da metade da população. Para comparação, a média de atendimento do Bolsa Família era de 14,2 milhões de famílias. O ministro Paulo Guedes rechaça, então, a ideia de furar o teto de gastos e medidas como essas de unificação de programas e benefícios sociais ou ainda o aumento ou criação de novos impostos são alternativas para fazer essa conta fechar. Além disso, Guedes já sinalizou que furar o teto de gastos é um caminho para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que respondeu indiretamente ao comentário, exaltando a importância do equilíbrio das contas públicas. Voltamos contigo aí no estúdio Macalossi. Destacar uma entrevista importante, outra leitura fundamental, tá? A entrevista dada pelo André Singer no Globo. Ele disse o seguinte, abre aspas, esse é o começo de algo que pode sim ameaçar o lulismo, fecha aspas. Gustavo. Perfeito, Guilherme. Na verdade, a gente tem, né, uma disputa pela população mais pobre, pela população mais vulnerável, né? A população mais vulnerável, ela abraçou o Bolsa Família, com justa razão, afinal de contas garantia o sustento, né? O Bolsa Família ele tem um desenho interessante, um desenho baseado em programas de renda mínima. Aliás, programas de renda mínima que são ideias originais de Milton Friedman, né? Propostas originais de Milton Friedman. Vouchers, né? Os vouchers. Né? E tem um desenho muito interessante premiando a chefe titular mulher, né? Então, o Bolsa Família ele tem um apelo que agora, no contexto de pandemia, está sendo superado, né, pelo auxílio emergencial e pela proposta do Renda Brasil. Então, na verdade, o que se tem aqui, e aí é importante... Tinha lá os programas sociais do Fernando Henrique, o Lula unificou, criou o Bolsa Família. Agora vem o Bolsonaro, pega os programas sociais do Lula, unifica com o programas sociais. Os programas sociais em larga escala começam com a Ruth Cardoso, diversos programas sociais, né, contidos separadamente. Há uma unificação desses programas da Ruth Cardoso, propostos pela Ruth Cardoso no governo Lula, e, né, agora uma nova tentativa do governo Bolsonaro de repaginar esses programas sociais, né, abraçar a paternidade junto à população mais vulnerável, né, e a gente vai entendendo, né, por que o Brasil, por que a população vulnerável do Brasil, ela permanece sempre clientelista. Né? Alguém já disse, né, o cidadão nada mais nada menos que Ronald Reagan, né, que o melhor programa social é o emprego. É a criação de empregos. Na forma como a gente está fazendo, tentando transferir renda para a população mais pobre, através da criação de novos impostos, nós estamos penalizando a iniciativa privada e penalizando a criação de empregos. Isso aí. Né? Nós vamos ficar fazendo uma roda que vai girar em torno de, né, algumas poucas indústrias de bens não duráveis, né, que geram pouquíssimo valor, tem a sua importância, mas geram pouquíssimo valor, a arrecadação de impostos e a transferência desses impostos para famílias pobres e as famílias pobres comprando bens não duráveis, e você cria uma economia, né, de famílias que estão submetidas ao clientelismo. Então a gente não vai ter choque de produtividade dentro da economia brasileira, num esquema econômico, num esquema de fluxo de renda, né, que seja desenhado dessa maneira, e mais importante, nós permaneceremos empobrecendo. Nós fomos, né, nos últimos anos, superados por uma série de países. Eu vou citar um só, né? A China, em 1979, quando a China inicia seus programas de desenvolvimento econômico,
a China tinha 10% da renda per capita do Brasil. Hoje, a China tem uma renda per capita superior à do Brasil. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes chineses têm renda per capita superior à dos 200 milhões de brasileiros. Então, veja, Guilherme, a gente está aqui, né, permanecendo numa receita, né, de empobrecimento. Penso eu, né, que as medidas econômicas elas deveriam agora, nesse instante, no pós-pandemia, priorizar a criação de empregos, tomando-se em conta aquilo que o Berger já citou, né, que é um predomínio, infelizmente ainda na população brasileira, de empregos de baixa qualificação, né? Infelizmente, a população brasileira, ela, na sua maior parte, tem ensino fundamental ou ensino médio incompleto, né? Então, a melhor estratégia nesse momento seria a criação de empregos, ao invés de se vitaminar programas de transferência de renda. Berger, nós temos 3 minutos aí para o fim do bloco, então eu vou te passar a palavra. Tentando ser sucinto. Tentando ser sucinto, eu queria enfatizar a questão que o Gustavo pontuou. 2 minutos. Né? 2 minutos, né? Menos ainda, que é a seguinte, né? Nós estamos repetindo a mesma receita, né? Infelizmente, né? E eu queria lembrar que dentro de todo esse diálogo, né, e o Webel, especialmente esse que está saindo, só para a gente arremeter para o início do nosso debate, né? E ele, junto com o Jean-Luc Lorenzon, foram os grandes elaboradores da Lei de Liberdade Econômica. É verdade. Tá? Uma grande iniciativa. E que está num profundo esquecimento no país. Né? Ou seja, ninguém mais fala da Lei de Liberdade Econômica. E isso não é à toa, exatamente na linha que você falou, Gustavo. Né? Que é exatamente o que foi feito na China nos últimos 40 anos. O que os chineses fizeram nos últimos 40 anos? Então, é importante que o telespectador separe agenda econômica de agenda política. Tira a questão do partido do PCC, que é um partido, uma ditadura, bandidos, criminosos, ok? Tira isso da frente, mas olha para as medidas econômicas, aquilo que eles fizeram para tentar tirar o país da pobreza extrema, que era a característica da China. Morreram 50 milhões de pessoas de fome durante o governo Mao Tse-tung. O governo Mao Tse-tung foi o maior genocida da história, comunista, né, que matou milhões e milhões de chineses. O que o Deng Xiaoping fez? Ele melhorou dramaticamente as condições para você criar riqueza no país, tá? Que é exatamente aquilo que não está sendo feito no Brasil. Tá? Então, de novo, nós estamos trabalhando em cima das mesmas receitas. As receitas, esses programas não passam das receitas requentadas dos países desenvolvimentistas, que vão levar a pobreza, a um aumento da pobreza do país, porque para qualquer pessoa que faz cálculo de PIB, né, e de ganho agregado, né, melhoria de Pareto, né, ou seja, em termos de eficiência, você sabe que é impossível você conseguir melhoria e eficiência fazendo essa redistribuição, porque você não cria riqueza. Não. Você não tem níveis maiores de eficiência. Você não permite que as pessoas aprendam. E conforme a gente já sabe, o nível educacional da população brasileira ele está baixo e não existe iniciativa para tentar tirar essas pessoas dessa pobreza intelectual. Tá? E é isso aí, 23h45, nosso bloco vai encerrando. Queria agradecer imensamente aqui o Gustavo Inácio de Moraes e o Berger por terem vindo aqui no programa hoje, essa noite chuvosa aqui em Porto Alegre. Eu vou deixar rapidamente cada um com a última palavra, só para se despedir. Gustavo, obrigado. Guilherme, eu vou me despedir, né, apontando que nós temos grandes desafios aí nos próximos meses. Né? A recuperação do pós-pandemia é uma agenda importante, né, que não está, né, definitivamente decidida a favor de uma intervenção estatal ou de uma maior intervenção estatal. Né? Eu penso que a gente tem múltiplos caminhos de desenvolvimento econômico, né? E nesse período de dificuldades que nós temos, eu acho que existe a oportunidade, né, em muitos setores a pandemia ela relança os dados. Os dados são relançados. E a gente pode, a partir desta crise, construir novas soluções, dar um cavalo de pau na nossa história, né? É um fato de época, né? E a gente pode, então, mudar completamente a trajetória de desenvolvimento econômico da nossa sociedade. Eu vou encerrar dizendo, né, que talvez a nossa necessidade seja uma política para criar empregos e criar conhecimento, mais do que para criar assistência ou, né, assistência necessária, mas ela não é necessária permanentemente.
Berger, rapidinho, porque nós jamais que estourar. Não, eu queria agradecer novamente o convite, a companhia do Gustavo, do Guilherme, e só dizer o seguinte: enquanto não melhorar o ambiente de negócio no Brasil, que é a tragédia, a catástrofe brasileira desde sempre, essa expectativa de se melhorar a renda do país não vai passar de aquilo que se diz em inglês de wishful thinking, né? Então, a gente não gosta de dizer isso, mas essa aqui é a verdade. Se a gente não enfrentar de frente, né? Enfrentar de frente é bom de se dizer, né? Essa situação, vai ficar difícil da gente sair desse buraco que o país está enfiado. Obrigado pelo convite, Guilherme. Berger, Gustavo, obrigado. Vamos para o intervalo, voltamos para o último bloco com o João Carlos Silva, direto de Brasília. Último bloco do Cruzando as Conversas nessa noite de chuvas aqui em Porto Alegre. Chove drasticamente. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Portocolor na sua casa. Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. É só procurar no Facebook, Twitter, Instagram, em suma, em todas as redes. E também pelo formato de podcasts no Spotify, Google Podcasts e em todas as outras ferramentas aí, todos os agregadores. Nosso último bloco, João Carlos Silva, direto de Brasília. João, boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, telespectadores. João, vamos começar, obviamente, repercutindo aí como é que foi a repercussão das manifestações do presidente da República e dos presidentes das casas legislativas hoje na reunião feita no Palácio do Planalto. A avaliação aqui que foi um tanto quanto genérico com o silêncio do Paulo Guedes e, portanto, foi abaixo do esperado. Qual que foi aí em Brasília? Pois é, uma reunião de última hora, onde o presidente da República convocou o presidente da Câmara e do Senado, alguns ministros, né, inclusive o Paulo Guedes, para discutir a crise ontem, né, com a demissão de dois servidores da economia, dessas chaves aí, o Salim Matar principalmente, e o Paulo Guedes, pronto para jogar a toalha, o governo resolveu trazer o Congresso para perto para conversar e ajustar algumas coisas, ajustarem questões pontuais com relação a votações de reforma administrativa, reforma tributária, onde Paulo Guedes é um grande intermediador disso tudo. Quando ele trouxe para perto o Rogério Marinho, que é um ministro importante no contexto do governo Bolsonaro, foi o cara que tratou da presidência, trabalhou direitinho junto com o Rodrigo Maia, tem uma grande expressão no Congresso Nacional, deu para observar muito bem que o presidente já está olhando em 2022, essa composição feita com o Congresso Nacional. Ele precisa do Congresso para governar e não tem nenhum tipo de problema com relação ao impeachment, as questões jurídicas que podem causar problemas a ele no meio do caminho. Agora, tanto o presidente Rodrigo Maia como o Alcolumbre, o presidente do Senado Alcolumbre, castigaram o presidente da República dentro do contexto que ele deseja, assegurar o ministro Paulo Guedes no seu plano de reformas, a questão da economia, e ver até onde vai o discurso do Paulo Guedes de confiabilidade popular. É o que a Câmara espera, o Senado espera, e, na verdade, eles deram uma sobrevida ao Paulo Guedes, que eu acredito, eu não vejo que continue no governo por muito tempo, é porque vai ter um desgaste natural de votações no Congresso, ele querendo colocar uma pauta que a Câmara inteira, e o presidente entre o Congresso e o ministro da Economia acaba ficando no Congresso. É óbvio, né? O ministro Paulo Guedes ganhou esse reforço porque, apesar das críticas, na minha opinião, críticas absolutamente sem fundamento feitas pelo presidente por seus radicais de estimação,
o Congresso Nacional é amplamente pró-reforma. Portanto, melhor ter um ministro reformista do que um ministro desenvolvimentista, o que acabaria acontecendo se o Paulo Guedes saísse agora. Talvez isso explique o esforço, né, da Câmara e do Senado de mantê-lo no lugar, mesmo que enfraquecido. E a Câmara e o Senado trabalham contra os tagarelas de plantão que querem ver o presidente Bolsonaro em maus lençóis com o Congresso. E você disse bem, é melhor manter o Paulo Guedes, ia ter um vai, do que ter um ministro que não seja da linha do Congresso Nacional, que discuta com o Congresso, como era da educação, discuta problemas nacionais de controle com o Congresso. O presidente da República sabe muito bem que ele precisa do Congresso Nacional. Essa conversa que ele teve com o Michel Temer, com o presidente Michel Temer, foi muito próxima. E o presidente alertou a ele em questões que poderiam dar em problemas lá na frente. O presidente sabe muito bem que tem algumas questões aí familiares que ele vai ter que se safar. E com relação a isso, o próprio Rodrigo Maia sabe muito bem que tem vários pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro para ser colocado em pauta. Ele não vai fazer isso porque não tem interesse. Isso era diferente do Eduardo Cunha, que a presidente Dilma enfrentou o Eduardo Cunha como candidato contra ele para disputar a presidência da Câmara. Ele ia ser a eleição e ele foi o autor do processo de impeachment de Dilma e de colocar em pauta, o que tirou o presidente do poder. O presidente Rodrigo Maia não tem interesse nenhum em fazer isso. Deu provas disso. E na tua avaliação, João, o governo foi emparedado no seguinte sentido. O Paulo Guedes ontem, naquela sua manifestação fortíssima, desgostosa em relação ao contexto, ele falou sobre os conselheiros do presidente que o estimulavam a descumprir o teto de gastos. E o Rodrigo Maia, ele tem defendido publicamente a necessidade de se manter o teto de gastos, inclusive disse que é impensável manter, né, a atual condição jurídica do país de calamidade pública para 2021. E me parece que ali também, além do esforço de manter o Paulo Guedes no comando do Ministério da Economia, também um esforço conjunto de dizer para o presidente que qualquer tentativa de furar o teto de gastos não será bem recebida dentro do Congresso. Correto. O Congresso hoje, você vê que o Centrão é uma base muito forte. O Centrão domina o jogo com vários presidentes. Não é de hoje, ele veio lá de trás. E o Congresso, a ressonância do Congresso com relação às reformas do presidente da República, elas são muito claras. Quando você vê parlamentares indo para a tribuna, tecendo uma crítica ou outra, ou nas entrevistas que dão, com toda certeza eles falam pela casa. Quando você fala pela casa que você atua, que você participa, que você pertence, foi em nome do presidente da casa. Por isso que eu sempre digo, o presidente Rodrigo Maia tem o contexto da Câmara nas mãos. Ele não está ali de enfeite. Ele está dominando muito bem o jogo. E hoje, nessa reunião, o teor dela foi praticamente a pauta econômica. E o presidente Rodrigo Maia domina muito bem, muito mais do que o presidente Davi Alcolumbre do Senado. E, com toda certeza, o presidente Rodrigo Maia colocou ali que os congressistas pensam. Tanto é que eu já tinha alertado, já lá atrás, que o Vitor Hugo poderia ser substituído ele. Foi substituído pelo Ricardo Barros, com ampla experiência. E o Ricardo Barros hoje, na reunião de líderes, fez uma composição gigante em prol do presidente da governabilidade. Quer dizer, isso aí é uma prova que a Câmara caminha junto com o presidente. Aliás, João, eu pedi para a Melanie colocar no ar o post feito pelo Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do governo Temer, anunciando que é o novo líder do governo. Abre aspas, agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança do convite para assumir a liderança do governo na Câmara dos Deputados,
com a responsabilidade de continuar o bom trabalho do líder Vitor Hugo, de quem certamente terei colaboração. Deus me ilumine nessa missão, fecha aspas. A menção ao Vitor Hugo foi só uma fidalguia, né? Porque o Vitor Hugo foi um líder para lá de atrapalhado. Agora sim, um profissional cuida da área, né, João? Você tem que... Eu sempre disse que o presidente Bolsonaro, e inclusive eu disse para os setores do governo sobre isso, que o presidente Bolsonaro não tinha um gerente de salão. Que um gerente de salão é igual você num bom restaurante, você tem um gerente de mesa, de cardápio, de prato, etc. É isso aí. O cara que saiba escolher o vinho. Sabe escolher o vinho, aí você aceitou. O presidente Bolsonaro não tinha esse gerente no plenário da Câmara, era diferente do presidente Michel, que tinha dentro do Congresso Nacional da Câmara gerentes de todas as especialidades, que entendiam de tudo, incluindo o Ricardo Barros. Quando ele escolhe o Ricardo Barros... Sabe o que ele tinha, João? Sabe o que ele tinha, já que nós ficamos aqui com o exemplo etílico? Ao invés de ter um sommelier, né, um bom garçom, ele tinha um daqueles caras que cuidam de chopeira de churrascada. E na hora de servir o chopp, o colarinho vinha torto. Isso. Então, o que acontece? O deputado Ricardo Barros... Ou vinha só espuma. Só espuma. Ele não tem condição. O deputado Ricardo Barros é extremamente experiente, um homem muito capacitado, tem um trânsito enorme dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, é muito respeitado, foi muito bom ministro da Saúde, auxiliou muitos estados, é uma pessoa que entende muito bem do riscado. Isso vai ajudar muito o governo Bolsonaro, porque ele foi colega do presidente Bolsonaro na Câmara, inclusive no partido do presidente Bolsonaro, no PT, onde Bolsonaro pertenceu durante muito tempo. Então ele conhece muito bem como pensa o presidente Bolsonaro. E o Ricardo Barros, ele tem com ele, o Centrão, ele tem simpatia do Rodrigo Maia, simpatia da esquerda, da direita, então vai ajudar muito nessa composição. O presidente precisa. Muito bem. João Carlos Silva, muito obrigado pela participação hoje. João, voltas amanhã aqui no Cruzando as Conversas. Um grande abraço a todos e bom descanso. É isso aí, João Carlos Silva. Um abraço, João. Obrigado. Sempre de segunda a sexta-feira aqui no Cruzando as análises e a opinião em primeira mão de João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Nós vamos ficando por aqui e nós voltamos amanhã. Nós vamos falar sobre distanciamento social controlado, que agora ganhou, num acordo entre o governador e os prefeitos, uma maior dinamização da sua gestão. Nós vamos ter o presidente da FAMURS aqui, o Maneco Hassen, vamos ter a vereadora Mônica Leal também, e você é convidado para acompanhar a partir das 22h15. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.